Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um dia, buscando ao Senhor, tomando o café, nosso café, e meditando na palavra do Senhor. Vamos começar nosso devocional café. Alguém já sabe, alguém já decorou o que significa devocional café? Buscando ao Senhor de todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo entendimento. Glória a Deus. Hoje é terça-feira. Como é que tá a semana de vocês? Fala pra mim, coloca aqui nos comentários. Eu tô sentindo, sabe, algo resistente, né? Não sei, vocês estão com essa sensação? Mas é assim, tá, gente? Funciona assim. O inimigo, ele vai fazer de tudo pra nos parar. O inimigo, vocês acham que ele tá feliz da gente tá buscando conhecimento, da gente tá se aprofundando na palavra e, acima de tudo, expandindo a consciência? Sabe? Tá feliz não. Então ele vai tentar te entristecer, ele vai tentar mexer com pessoas ao seu redor, ele vai tentar te trazer uma notícia triste, mas o que ele não sabe, talvez vai ficar sabendo agora, que nós na palavra fala que é na nossa fraqueza que o poder do Senhor nos aperfeiçoa. É quando nos sentimos fracos, que é aí que somos fortes. Então, bora enganar o inimigo? Bora dar a volta por cima, sabe? Deixa ele achar que venceu. Mas aí no final você dá uma rasteira e você declara. Lembra das lições anteriores? O que você tem declarado? Qual é a sua narrativa? Qual tem sido a sua narrativa? É de lamento? É de lamúria? É reclamação? É de tristeza? É de vitimismo? Ah, porque ninguém me olha. Ah, porque ninguém... É do quê? Qual que é a narrativa? Muda isso. Enquanto você não muda, você só tá alimentando esse espírito mal que quer te abocanhar. Tá dando comidinha pra ele, tá dando acesso. Lembra do acesso? O acesso, quem controla é a gente. O inimigo é que nem um médico que vai injetar o remédio na nossa veia. Você dá o acesso e ele tem total controle do que ele vai injetar, não tem? Mas ele só vai injetar se você der o acesso. Você tá dando o acesso? Qual é a sua narrativa? E aí ontem nós falamos sobre o nosso olhar. Seus olhos são bons? Como que você tem enxergado as circunstâncias ao seu redor, sabe? Mesmo que não sejam boas, como não tá sendo, tá, gente? Tô aqui confessando que não tá sendo bom. Assim, não tô, que felicidade, não. Mas quando eu lembro que quando eu estou fraco, é aí que eu tô forte. Quando eu lembro que o inimigo se alimenta dos meus sentimentos, eu tenho o poder de escolha. E é exatamente a nossa lição de hoje. Assim como você pensa na sua alma, assim é. Eu citei esse versículo ontem e eu não sabia qual que era a próxima lição. Olha só, uma vai casando com a outra, né? Nós falamos da nossa narrativa, do que sai da nossa boca, do que nós estamos declarando. Nós falamos dos nossos olhos, né? Do nosso olhar, o que sai da nossa alma, né? Porque os olhos são a janela da alma. E hoje
assim como você pensa, assim é. Nós vamos falar dos nossos pensamentos. Nossa referência bíblica tá lá em Filipenses 4:8, que fala assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando Paulo fala finalmente, parece que ele descobriu o segredo, né? Finalmente, tudo o que for verdadeiro. Ele não falou, o Paulo não falou assim, ó, se puder, pensa em tudo que for verdadeiro. Se der, sabe? Se você conseguir, tudo que for nobre, tudo que for correto. Não. Paulo, ele deu uma direção. Ele fala, pensem nessas coisas. Não é se. O se é uma condição, né? Se eu puder, se acontecer, eu faço. Se eu conseguir, eu faço. Não, não é sobre condições. É sobre direção mesmo, é sobre ordem, comando. Paulo fala, em tudo que for verdade, pense em tudo que for verdadeiro, pense em tudo que for nobre, pense em tudo que for correto, pense em tudo que for puro, em tudo que for amável, pensem em tudo o que for de boa fama. E se houver algo excelente, que às vezes não tem algo excelente, ou digno de louvor é só o Senhor. Pensem nessas coisas. Então, Paulo nos dá uma direção. Não é sobre condição. Entende? Então, não é sobre as suas condições, as suas circunstâncias. Então, nossa lição de hoje é: assim como pensa a sua alma, assim ela é. Então, casa tudo o que nós vemos já tratando nos devocionais. Shalom, Fran! Que saudade de você! Deus abençoe, minha amiga! Então, esse tema, gente, mexe muito comigo, porque foi a partir dessa lição que virou uma chave assim, ó, tremenda na minha vida. E dali por diante eu comecei a buscar conhecimento, entendimento, sabe? E foi, eu vou até compartilhar com vocês, foi em Romanos, a passagem de Romanos 12:2, que fala: não nos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformai-vos a vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Paulo também fala que nós precisamos transformar e renovar constantemente a nossa mente, que só assim, gente, nós vamos ser capazes, porque enquanto a gente não renovar nossa mente, enquanto a gente não escolher o que nós pensamos, decidimos aquilo que nós pensamos, nós não vamos experimentar e comprovar, porque a gente experimenta e fala: poxa, realmente vem do Senhor, poxa, isso que está acontecendo na minha vida é o Senhor. Comprova, o Senhor te testifica sobre a vontade dele na sua vida, que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. O que eu posso esperar de um Deus assim, gente? Se os pensamentos deles ao meu respeito são pensamentos de paz e não de mal, são maiores e melhores que os meus.
Eu vou compartilhar a leitura do devocional com vocês pra gente ir explanando e comentando, tá? Para ser mais completo e eu não perder nada, nenhuma vírgula do que o devocional precisa tratar hoje aqui com a gente, tá? O apóstolo Paulo escreveu a carta do versículo que abre, né, esse devocional para a igreja de Filipe enquanto estava preso. Tenho certeza de que ele não estava em uma situação confortável nem agradável. Imagina, ele estava preso e ali ele foi escrevendo. E ali ele escreveu essa direção, inspiração de Deus, claro. Muito menos de segurança e de paz. E foi vivendo neste cenário de ameaça e de dor que ele certamente foi guiado pelo Espírito Santo. Nos lembrou da importância de selecionar nossos pensamentos. Ele estava com o corpo preso, mas certamente seus pensamentos eram livres e produziam bons frutos. Independente da sua circunstância, independente de onde você estiver, independente do que você estiver vivendo, você tem escolha de fazer bons pensamentos. Os pensamentos que chegam até você, sejam eles ruins, você tem o poder de selecioná-los. E é isso que a gente vai decorrer nessa lição. Nossos pensamentos interferem diretamente nas nossas emoções. Fato. Lembra que um dia eu falei, algumas lições atrás, que eu falei, pensamos, geramos emoções e externamos essas emoções, né? O coração que capta tudo aquilo que nós pensamos. Então, nós vamos extrair, falando, agindo, no comportamento, tudo aquilo que pensamos. Então, tudo começa primeiro com os pensamentos, tá? Emoções saudáveis e positivas são produzidas em uma mente cheia de pensamentos bons. Eu tenho como pensar pensamentos bons e agir de forma triste? Aí vocês me perguntam, Juliana, mas você falou que você tá triste, o que você tá pensando? Pois é, o que eu tô pensando? Preocupação, ansiedade, entende? Quando a gente vê nosso cenário, isso é inevitável. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós temos o poder de mudar imediatamente. Porque ao mesmo tempo que vem a preocupação, gente, quem não tem preocupação, pelo amor de Deus? Nós somos seres humanos. Mas o Senhor, ele nos dá uma saída. Paulo nos ensina a trocar o nosso olhar. Lembra de ontem? Troque o seu olhar. Por quê? Porque hoje você sabe que você tem um Deus que tem os pensamentos de bons, perfeitos e agradáveis ao seu respeito. Continuar a leitura. Emoções saudáveis e positivas são produzidas em uma mente cheia de pensamentos bons, da mesma maneira que emoções doentias e negativas derivam de uma mente cheia de pensamentos ruins. Alegria ou tristeza, gratidão ou murmuração, entusiasmo ou pessimismo, tudo nasce dos nossos pensamentos. Quando permitimos que pensamentos ruins se instalam em nossa mente, quando permitimos, estamos abrindo uma porta da nossa alma para o mal. Nossa alma é composta de razão e emoção. A razão é o nosso intelecto, nosso conhecimento racional. Tudo aquilo que a gente aprende de forma racional, certo? Mas as emoções são formadas pelos nossos pensamentos e sentimentos. Aí vem no coração. Quando vem aquela... Eu falo, quando arde o coração, quando o coração acelera... Aí é a emoção, sabe? Você certamente conhece alguém cheio de títulos e diplomas com uma racionalidade super desenvolvida. Quem conhece alguém assim?
mas que não consegue ter uma vida abundante, nem financeiramente, muito menos na saúde ou nos seus relacionamentos pessoais ou sociais. E você deve se perguntar: como pode alguém com tanto conhecimento fazer escolhas erradas, tão erradas na vida? A resposta sempre será as emoções. Você mesmo pode compreender a sua vida de forma assim: poxa, essa área eu sou tão boa, essa área eu sou tão... Que geralmente você trabalha nessa área que você se desenvolve de forma mais racional. A nossa alma, ela é composta pelos dois, pela razão e pela emoção. A sua mente, ela decide qual você vai trabalhar. E geralmente a gente trabalha muito pela emoção. Lembra da criança ferida? A emoção que experimentou a rejeição, o abandono, os vícios emocionais que nós aprendemos dos nossos pais. São as emoções. Hoje você tem o poder, a consciência, primeiro de tudo começa pela consciência, que são os pensamentos, que você tem o poder de escolher. O seu cérebro, de forma consciente, tem o poder de escolher qual você quer trabalhar, com a emoção ou com a razão. Porque para algumas pessoas é tão difícil seguir uma dieta. Vou contar a experiência própria. Ou criar um hábito para fazer exercício físico. Porque elas decidem, até começam e rapidinho para no meio do caminho. Gente, fala sério. Quem nunca? Quem nunca? Mas uma vez a resposta está nas emoções, você até entende de forma consciente que você precisa fazer, que você tem que fazer um exercício que é bom para a sua saúde, uma dieta que vai ser bom para o seu corpo. Você começa, mas no final, no meio ali do processo, o que acontece? O que sempre acontece? Poxa vida, hoje eu não vou. Eu vou ficar aqui debaixo da coberta. Tá frio. Não vou sair. Nossa, eu vou comer aquele doce. Sei lá, eu, principalmente para brigadeiro, me remete muito à infância, me lembra muito a infância. E quando você tem um déficit das suas emoções, que não tem algo preenchido, alguma coisinha ali faltando, você vai tentar preencher em alguma coisa. E geralmente é no quê? Eu tô falando de mim. Comida. Por quê? Te traz aquela satisfação, a lembrança da infância que aquele tipo de alimento, aquela coisa te traz. Aí você fica como? Preenchida. Mas nós sabemos que o verdadeiro preenchimento da nossa alma é pelo Espírito Santo. Não é por nada não, gente. Não é com comida, com satisfação, com compras. Eu era compulsiva também, preenchia. Quando eu não tava comendo, eu tava comprando. Agora que eu não tô comprando, eu tava comendo. É assim. Agora, o Espírito Santo, você não vai nem comprar e você não vai nem comer. É lindo demais. Você vai o quê? Aprofundar na minha palavra e falar com o povo. E isso tá trazendo uma satisfação. Então, falando aqui, quando a tristeza vir, preencha com coisas de Deus. Quando bater a bad, sabe? Porque, gente, nós somos humanos, vai vir. Saiba driblá-la. Saiba preencher com coisa que edifica de verdade e que vai fortalecer tanto a sua alma, seu espírito e seu corpo. Vamos continuar. São as nossas emoções que nos movem e pensamentos são as nossas emoções que nos movem e precisamos ser diligentes na missão de fortalecê-las e blindá-las. Diligentes, gente. Precisamos ser convictos. Precisamos saber que precisamos fazer. Nós não fazemos porque nós...
nós precisamos fazer porque nós sabemos que isso vai fazer bem, sabe? Ser diligente é ser convicto, é ser independente da circunstância. Eu preciso fazer. É isso, é não negociar, sabe assim? Fortalecer e blindar os nossos pensamentos, as nossas emoções. É um dos principais pontos de atenção para os nossos pensamentos. Quando a gente blinda as nossas emoções, nós começamos a pensar coisas boas. Quando nós escolhemos pensar coisas que nos edificam, pensamentos que nos edificam, automaticamente nós vamos agir dessa forma, da mesma, né? Calma que não terminamos. Tudo nasce nos pensamentos. Antes de realizar algo na prática, você primeiro pensou naquilo. Isso vale para as coisas boas e também para as coisas ruins. O adultério acontece primeiro na mente, antes de ir para a ação. Ai, gente, vai pesar, vai doer. Porque é o pensamento. É tudo aquilo que acontece no pensamento. E hoje o Senhor te traz aqui à tona, a evidência, para você entender que você tem o poder de mudar o pecado, mudar esse ato, mudar essa forma como você está levando a sua vida. O adultério acontece primeiro na mente para depois ir para a ação. Um crime acontece primeiro nos pensamentos antes de ser cometido. Um suicídio é todo desenhado na cabeça da pessoa antes de virar real. Tudo está nos pensamentos, inclusive todo pecado. O pecado, ele começa no pensamento. Ninguém peca. É isso, Fran. O Espírito Santo preenche por completo. Se você mirar o seu pensamento, saber trocar, saber ter o domínio próprio, mostrar quem manda, sabe? Daquilo que você pensa, você tem o poder de escolher. Pode vir um pensamento ruim, pode vir. Mas você, o que é isso que eu tô pensando aqui? Tá repreendido. Engana o inimigo, ele vai lançar flecha, gente. Vai lançar seta na sua mente. Isso é fato. Principalmente você que vem de um passado. Todo mundo tem um passado, né? Vai trazer lembrança. Vai trazer memória. Eu costumo brincar que o Senhor, ele me transformou, né? A velha Juliana morreu, tá lá no passado. O Senhor regenerou meu caráter, né? Mas ele não me deu amnésia, gente. Não, amnésia. Então, assim, eu tenho memória, né? Eu lembro como que é a sensação das coisas, né? Vocês estão entendendo, né? Eu lembro como que é essa satisfação dos negócios. A gente lembra. Mas por que será que o Senhor não dá amnésia? Poxa, ele transforma tudo. Ele muda tudo. Ele muda, ele transforma, ele te completa. Mas sabe por que ele não dá? É justamente para você lembrar da onde ele te tirou. Porque se eu lembrar da onde eu estava e da onde eu estou, mas eu não quero voltar e nunca mais. Não quero, gente. Por quê? Porque eu sei para onde eu tô indo, eu sei quem eu tenho crido, e eu sei que a misericórdia do Senhor foi infinita na minha vida. Então ele deixa a memóriazinha, tá? Ele vai deixar ele não vai te dar amnésia, tá? Você vai lembrar e você vai falar, você vai sentir vergonha primeiro, né? Você fala, meu Deus, como eu tive coragem, meu Deus. Jesus, como eu tive coragem. Aí a humilhação, né? Tipo, Senhor, me perdoa. Porque toda vez que eu lembro, eu peço perdão. Toda vez que eu lembro da onde eu saí, o que eu fazia, da onde o Senhor me tirou, eu peço perdão.
E eu falo, Senhor, eu não quero voltar nunca mais. Pai, não me permita voltar, sabe? E ali são decisões, e a partir disso são decisões. Por isso que o Senhor não te dá amnésia. E deixa você lembrar. Só que aí você tem o poder de alimentar. Você vai alimentar sua lembrança? Você quer alimentar? Na hora eu corto. Senhor, me perdoa, não quero voltar, não quero nem lembrar. Me dá vergonha. Me dá vergonha. Sério. Enfim. Vamos continuar. Estes pensamentos que chegam à nossa mente são chamados de pensamentos intrusos. E aí você notifica, sabe? Ó, pensamento intruso. Pensamento intruso. Fica mais fácil de identificá-los, entende? E nas suas orações também, Senhor, me dê o domínio próprio, sabe? Destes pensamentos. Quando nós vivemos em consciência, sempre examinando nossos pensamentos e sentimentos, sempre examinando, não vivendo em manada, no automático, sabe? Que nem eu, repito, eu abri essa live falando, gente, hoje eu não tô bem, assim, hoje eu não tô normal, tô sentindo um negocinho aqui, na hora a gente identifica, na hora, eu falei, Senhor, por que eu tô sentindo isso? Deve ser por isso, mas Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio que o Senhor está me direcionando, eu creio que o meu cenário pode mudar, porque independente do que você faça, independente do que você, das circunstâncias, Deus continua sendo Deus, Deus continua estar no controle, Deus continua no controle de tudo. Então, às vezes acontece algumas coisas que você sente algumas coisas mesmo, é para te testar, gente. É testar a sua fé. Com certeza. Aonde está seu coração? Na preocupação? Onde está seu coração? No desespero? Na circunstância? Lembre-se, nós não vivemos por vista. Nós vivemos por fé. Deus maravilhoso. Podemos, de maneira intencional, mudar nossos pensamentos antes que eles destruam as nossas emoções e nossa vida, levando-nos à doença da alma, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e até o pecado. Então, quando você sente todas essas coisas, eu tô com depressão, tô com ansiedade, é que você deixou seu pensamento dominar a sua mente. Você deixou ser conduzida pelos seus pensamentos intrusos. Quando você peca, você deixou ser dominado pelos seus pensamentos. Aí você pode perguntar, Juliana, como eu mudo os meus pensamentos? Me fala como. Me fala como quebrar essa sequência de pensamentos ruins que insiste em dominar a minha mente. Que rouba a sua alegria, que rouba a sua paz, a esperança e que te leva ao erro. A solução está nas escolhas de tudo o que vai entrar na sua mente. Antes de entrar, antes de pensar, você tem como escolher. E eu e você temos o poder de selecionar o que vamos receber. Como? Tudo que você vê, escuta e lê produz pensamentos. Se você escolher ver coisas boas, ouvir coisas boas e ler coisas boas, naturalmente sua mente estará ocupada de pensamentos bons, verdadeiros, justos, honestos e de boa fama. Como Paulo fala.
Mas, se de modo irresponsável. Irresponsável por quê, Juliana? Porque agora você tem um conhecimento. Agora você sabe. Agora se trata mesmo de fato de escolha. E se você escolher captar o que é mal, o que vai te destruir, você está sendo irresponsável. Mas, se de modo irresponsável passa o dia lendo notícias de desgraça, assistindo a programas que só falam de tragédia, corrupção, roubo, violência, se você se acompanha de pessoas que falam de coisas ruins, que reclamam, lembra da reclamação? Que reclamam, que murmuram e que só veem o lado ruim de tudo que acontece. Pessoas que falam palavrão e sobre pornografia. É impossível ter saúde emocional. Impossível ter pensamentos de paz. Impossível olhar para a vida e se alegrar. Se esse contágio negativo durar muito tempo, se fizer parte do seu dia a dia, você será um forte candidato a problemas nas suas emoções, como melancolia, a tristeza constante, pensamentos de morte, depressão, angústia, insônia, medos crônicos. Quer que eu fale mais? Entre outras, né? Assim, findará vendo todos os seus sonhos e projetos morrerem, e junto com eles, a sua alegria. Além das doenças emocionais que os seus pensamentos errados produzem, devemos vigiar nossos pensamentos porque eles nos levam ao pecado. Pensamentos que produzem desejos errados. Vamos falar pro povo casado? Que geram planos do que é desonesto e ilícito. Vamos falar daquela oportunidade única que apareceu na sua vida, que você está pensando em não perder, mas em nome de Jesus, a consciência vai entrar em você hoje e vai fazer morada. Pensamentos de vingança. Poxa, quantas vezes não aconteceu algo com a gente que a gente tenta agir pelas nossas próprias mãos, né? Justiça pelas próprias mãos. Pensamentos de adultério. Poxa, meu casamento não tá bom. Mas meu chefe me dá mó moral, cara. Sou valorizada lá fora e aqui dentro não, cara. Poxa vida. E se? Pois é. Eu sei muito bem o que eu falo. De ganância e de inveja são alguns exemplos do poder do mal que pode ser gerado na nossa mente. E se não tivermos a disciplina de filtrá-los e ocupar nossa mente com o que edifica e transforma. Além de selecionar o que entra na nossa mente, eliminando o consumo do que é ruim, o outro caminho fundamental para você ter pensamentos bons é encher a sua mente do que edifica. Crie na sua vida hábitos diários de leitura da palavra de Deus, ouvir louvores, assistir excelentes pregações, ler ótimos livros. Conviva com pessoas cujos frutos na vida se parecem com os que quer para a sua vida e o da sua família. É a ambiência que eu sempre falo aqui. Escolha estar em ambientes com pessoas que têm o mesmo princípio que você. Ah, mas eu trabalho e no trabalho não é isso. No trabalho você está ali para um propósito. Lembra que o trabalho ele é um propósito? Então, você tem que encarar como um propósito. E ali você contagiar. E outra, você não deve filtrar suas amizades. Eu tô falando do lado pessoal, sabe?
Não é do convívio das pessoas. As pessoas, você vai conviver no seu trabalho, você tem que conviver com as pessoas no seu trabalho. Agora eu tô falando aqui, sentar na tua mesa. Quem você tá escolhendo para sentar na sua mesa? Entende? Esteja sentado em mesas onde o que se conversa produz crescimento e o leva a ser melhor a cada dia. Então, de maneira resumida, cuidamos dos nossos pensamentos quando fechamos a porta para o mal e abrimos o acesso para o que edifica e transforma. Simples assim. Fecha o acesso, fecha a porta e abre acesso às coisas que edificam. Para de ver filme de terror, para de ver filme que te traz sensação de vingança, porque você está alimentando. Você está alimentando a sua alma. E isso é inconsciente. Sua alma não, você não está avisando, alma, eu vou ver, tá, mas não vai acontecer nada. Você precisa constantemente estar coberto, orando, trazendo cobertura. O que você precisa mudar sobre o que você tem entrado na sua mente, o que tem entrado na sua mente, de forma consciente agora, gente. Que informação você precisa parar de consumir? Você sabe que só tá te destruindo o seu casamento, destruindo a sua vida emocional, destruindo o seu legado, destruindo o seu propósito até. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Isso contagia, gente, independente do horário que você tá no trabalho, o pensamento vem. Separa tudo e permite, e vai dar o acesso. Gente, quando eu falo assim, é porque eu já passei, tá? Eu já passei por isso. Eu sei como é que é. Por isso que eu tenho a convicção de falar pra vocês. É só tirando o acesso de forma intencional. E focando e buscando a presença de Deus pra sua vida. É só assim. É só preenchendo o seu tempo com aquilo que vai edificar a sua alma. Você precisa alimentar a sua alma todos os dias, toda hora, constantemente. É aí que entra a palavra, buscai ao Senhor sem cessar, né? Como eu vou buscar? Toda hora, todo dia, todo tempo, com o seu pensamento nele. Ah, Juliana, mas eu trabalho. Isso não muda. Isso não muda. Entende? Que contágio social você precisa repensar? Quem você precisa tirar da sua mente que você está vendo que só está te degradando, sabe assim? Só tá te levando para o caminho ruim, só tá te levando a ter pensamentos ruins. Sabe os conselhos, aqueles famosos conselhos? Ai, mas você só vive uma vez. Quantas vezes eu não ouvi isso? Ai, mas você é bonita, tem que aproveitar. Se ele não te valoriza, tem outro que te valoriza. Ah, gente. Isso não é aproveitar a vida, sabe? Aproveitar a vida é algo que dura, não é momentâneo. No primeiro momento você pode até pensar que vai te trazer uma satisfação, sabe? Vai te trazer, isso é fato. Mas no dia seguinte você se sente um lixo. No dia seguinte você fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? É um vazio que eu falo, não compensa, não vale a pena. Não vale a pena. Então, assim, gente, antes de entrar no pecado, antes de dar o acesso,
Tudo começa pela sua mente. Escolha, sabe, de forma consciente o que você vai escolher colocar na sua alma, o que você vai escolher alimentar a sua alma, com aquilo que edifica, com aquilo que dura para sempre. Renovar os pensamentos. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformar, renovar a vossa mente constantemente para que vocês possam experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Então não se conforma, gente, com o que você escuta, com o conselho errado que talvez você escuta. Não aceita. Entenda que você tem um valor. Você tem um valor. Você é valioso demais para se perder, para curtir sua vida momentaneamente. Você é eterno. E assim como você é eterno, outras pessoas ao seu redor também são e também são filhos de Deus. E pode ser que através de você, essas pessoas vão ter acesso a essa informação, a vida eterna. Você já parou para pensar nisso? Que através do seu trabalho, através de você, você pode contagiar outras pessoas, você pode levar aquilo que te transformou, aquilo que te regenerou, aquilo que salvou a tua vida para outras pessoas também, porque elas estão precisando de salvação. Elas estão precisando do mesmo antídoto que curou a tua vida. É através da sua vida. E você está perdendo tempo com narrativa que não vai te levar a lugar nenhum. Com pensamento, você está olhando o pior lado das coisas. Você está deixando seus pensamentos invadir a sua alma e o seu coração e dominar o seu coração. O Senhor está te falando, volte, volte. Você sabe o caminho, volte. Sempre há tempo de fazer o caminho de volta. Sempre há tempo de fazer o caminho de volta. Assim como você pensa na sua alma, assim é. Ah, mas eu tô com uma vida ruim, destruída. Porque você tá pensando que ela é destruída, que ela é ruim, que nada tá bom. Você tá alimentando isso, a sua circunstância. Crie outra narrativa. Ontem nós falamos sobre o olhar, né? Que você tem como enxergar o lado bom. E tem a capacidade de lembrar o que te encantou, como você era, como você agia lá no começo. Por que mudou? Qual área você deu acesso para o inimigo transformar dessa forma? E a mudança começa por nós. Nós precisamos mudar. Por quê, gente? Porque quando nós mudamos, nós contagiamos quem está ao nosso redor. Quando nós mudamos, nós atraímos aquilo que nós somos. Semelhante atrai semelhante. Às vezes você está reclamando do seu cenário, mas é você que precisa de mudança. É você que precisa começar a pensar aquilo que você quer para que a sua realidade se transforme. Entende? Comece a transformar a sua realidade em você. Mudando você muda as pessoas automaticamente que estão ao seu redor. Não tem como. Não tem como. Ou você vai mudar de alguma forma, você vai mudar. Aí você vai entender quem vai sentar na sua mesa, quem vai sair, quem vai ficar, quem vai... Aí sim, mas mudar do jeito que você tá, não. Porque você precisa de transformação. Nós precisamos primeiro nos conscientizar o que nós estamos errando.
o que está entrando no nosso pensamento, o que eu preciso alcançar primeiro, para depois contagiar, para depois transbordar. É o transbordo. Para você dizer, eu consegui, é possível, eu consegui. Se eu conseguir, você também consegue. E lembre-se, não é só sobre você. Tudo que você está passando hoje na sua vida tem um propósito maior. Toda a sua dificuldade, aquele seu espinho na carne, aquilo que mais te aprisiona, será usado para transformar vidas. A libertação que você faz na sua vida, que Deus faz na sua vida através daquilo que mais te aprisiona, é o que vai servir como testemunho para salvar outras vidas. Gente, é que nem eu era muito consumista, cara. Eu achava que dinheiro era tudo. Eu achava que eu comprava qualquer coisa com dinheiro. Eu não sentia falta de nada. Tudo que eu queria, eu ia lá, comprava. Pra que eu vou precisar de Deus? Pensando dessa forma. Hoje eu penso que o dinheiro é quem me serve. Não eu sirvo o dinheiro. O dinheiro trabalha para mim. Eu domino sobre ele. Eu decido o que eu vou fazer. Não ele quem decide as minhas emoções. Tem uma diferença muito grande. E entender que eu sou dependente. Se eu tenho dinheiro ou não, gente. Ixi, se eu tenho ou não vai mudar quem eu sou. Entende? Se eu tenho dinheiro ou não, quem me sustenta é Cristo. Eu sou dependente dele, com dinheiro ou sem dinheiro. Porque quem me satisfaz, quem preenche qualquer lugarzinho assim que pode vir a ficar vazio, é o Senhor. Então, o pensamento que vier na minha cabeça, poxa, Juliana, você serve a um Deus tão rico, próspero, mas não tem, está faltando, você não tem dinheiro agora. Como assim? É alguma coisa que eu tenho que aprender ainda. É alguma coisa que eu falo, Deus, desenha, Pai, que eu não estou entendendo ainda. Que eu não entendi ainda. Simples assim. Se humilhar e entender que se algo não está acontecendo, é porque alguma coisinha você não aprendeu completamente. Você ainda precisa se desenvolver mais para que os planos dele se cumpram na tua vida. E é sobre isso, porque nós estamos em constante aprendizado. Entende, gente? Vou finalizar com a oração, tá? Eu espero que essa palavra tenha entrado no mais profundo, íntimo do seu ser. A palavra de Deus não volta atrás, gente. Quando ela é lançada, ela tem um fundamento, ela tem um propósito. E o Senhor sabe quem precisa ouvir, quem precisa mastigar, quem precisa se desenvolver mais. Porque aqui, gente, eu não sou mestre na palavra. Eu busco sempre o aperfeiçoamento, que é com a prática. Vocês sabem que eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso, gente. Hoje, nós já estamos aqui há 26 dias. Essa lição, esse devocional é de 40. Desde quando eu recebi uma promessa, eu entendi que o Senhor iria me usar na comunicação, que eu sou uma evangelista. Eu falo, meu Deus, o que eu posso fazer para desenvolver então isso? O Senhor me falou, você tem uma arma poderosa, que muitas vezes a gente usa para futilidades, para mostrar aquilo, né? Não, eu vou usar pro reino, gente.
E é sobre isso, estar disposto a aprender, um coração ensinável, um coração disposto a obedecer. Obedecer não é fácil, gente, não é fácil. Mas quando você coloca na balança obedecer ou a presença, para quem já experimentou a presença, se você não experimentou, faça que nem a palavra fala. Entre no seu quarto, tranque a porta, dobre seu joelho e busque ao Senhor. O Senhor vai falar ali com você. Você não precisa ir em igreja, em templo. A igreja é você. Nós somos a igreja. Então, quando você está disposto a buscá-lo com o coração quebrantado, ali você vai experimentar a presença. Com certeza, assim, não tenho a menor dúvida. Porque o Senhor não resiste a um coração quebrantado. O Senhor não resiste a um coração arrependido. Eu nem sei por que eu tô falando isso. Bora. Vamos para oração. Eu falo agora com o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus Todo-Poderoso. O Deus de Jesus. O Deus que escreveu meu nome no livro da vida. E que me chama de filha amada. Pai querido. Muito obrigado por não se cansares de me direcionar para que a minha vida te agrade. Te peço perdão pelos pensamentos errados que tive hoje, até hoje, e tu que me capacites para, a partir de agora, dizer não para o que não me edifica e buscar todos os dias encher minha mente. E assim meu coração, do que é verdadeiro, do que é justo, honesto e do que produz vida e paz para mim e para os que tu colocastes na minha vida. Te amo, Jesus, e te peço, Espírito Santo de Deus, que estejas comigo em todo momento, enchendo-me e me santificando para que a minha vida glorifique ao meu Deus, ao meu Pai que me criou. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que palavra linda, maravilhosa. Assim como você pensa, assim é. Vamos finalizar. E eu finalizo com a pergunta: o que você tem alimentado, sabe? Comece a ver de forma intencional e racional e decida de forma racional. Não esqueçam, gente. Não esqueçam disso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.